vem renovar uma outra que já tinha sido feita, eu vou porque houve um problema técnico, isto não tem a ver com comemoração de nenhuma data, mas o nosso Zoom da Associação Salgarmaia foi de facto no dia 25 de, 25 de novembro de 2020, e então julgamos que era importante que alguns de nós dessem um depoimento do que foi o seu 25 de novembro, tal e qual. É o que eu vou fazer, como escrevi, como tenho escrito, vou procurar dizer aquilo que disse exatamente no dia 25 de novembro. Nesse dia, 25 de novembro de 1985, acordei como habitualmente, tive conhecimento das notícias de Rio Maior, como da ocupação das Pazes, mas isso não me preocupou assim muito porque no Alentejo já tinha sido chamado várias vezes a resolver problemas de conflitos de pessoas na rua, conflitos até entre populares e a polícia, e até com militares, e resolvemos essas questões todas sem usar espingardas, só com o princípio da autoridade e da confiança que as pessoas tinham no MFA. Eu era delegado do MFA na região militar sul, primeiro comecei por ser delegado na Escola Prática de Artilharia, onde fui eleito pelos meus camaradas, quer oficiais, quer do quadro, quer milicianos. Depois, com a mudança do comando da região, o Brigadeiro Pesaral levou-me para delegado do MFA de toda a região de Évora. O que quero dizer, a região de Évora que se estendia de Alcácer do Sal até ao Algarve. Nesse dia, como em todos os demais dias, depois também havia a coisa dos paraquedistas, pensei que essa situação seria uma situação disciplinar. Como nunca andei em conspirações, como não sabia nada de conspirações, havia de facto alguma ideia de que ELPs e MDLPs poderiam tentar alguma intentona, fazer algum golpe, mas não pensei que seria exatamente naquele momento. E também, já o meu camarada Major Gil me tinha dito que era bom passar pelo lado dos nove, porque senão ia-me tramar. E eu sabia disso, mas eu disse que o meu compromisso é de facto com as pessoas, e eu estou no canal de comando legítimo, que era naquela altura do General Fabião, e no meu caso, como delegado do MFA, também estava subordinado ao GDE, Grupo de Dinamização do Exército. Também neste canal devia de estar o Sr. Brigadeiro Pesará, que era o único canal legítimo que havia. Mas por circunstâncias de que o Sr. Brigadeiro Pesará, comandante da região, tinha aderido aos 9, no 25 de novembro não estava neste canal. Mas eu mantive, e ia ser para as minhas tarefas habituais, ao ser do Regimento de Artilharia de Évora, foi o Sr. Pinto Sá, disse-me, na Escola Prática de Artilharia, o Capitão Ferreira de Sousa, o Capitão Amílcar e o Capitão Salles Grado já foram presos. E a seguir, vai ser você, vai ser preso. Isso eu vou ser preso, mas porquê? De facto, nem percebi porque é que me havia de me prender. Mas pelo sim ou pelo não, como era delegado de uma MFA e tinha uma viatura, podia-me deslocar em toda a região, desloquei-me a Vendas Novas para saber o que é que se passava, e aí dialoguei com os meus camaradas Ferreira de Sousa e Amílcar Rodrigues, nenhum deles estava preso, nem nenhum deles sabia o que se passava. Entretanto, estou a falar com eles, entra-se em estado de sítio, e eu regresso para o meu posto de combate, para o quartel-general de Évora, onde fico, e onde vou aguardando as coisas. Entretanto, não tenho ligações com ninguém me diz nada. Entretanto, veio o Furriel Sequeira, que trabalhava comigo, disse que tinha passado pelo posto de trabalho, pelo centro de trabalho do Partido Comunista, e que tinham dito que o Partido Comunista considerava que aquilo era uma derrota da esquerda militar e que não mexia uma palha. Mais para a frente, recebo uma comunicação civil do Vimieira, dizia que vinha uma coluna de carros blindados, que não identificavam se era daqui, se era da além, se era português, se era inglês, se eram russos. Eu comuniquei para o Copcon, dentro do canal de comando, que vinha uma coluna de habilidades por ali abaixo. Julgo que a chamada nem sequer deve ter chegado ao Copcon, que depois, mais tarde, depois do 25 de novembro,
é feito um processo e vão dizer que fez esse telefonema. A determinado momento neste processo, o tal senhor Pinto Sá que me acompanhava, eu nunca perguntei a ninguém que me acompanhava nas coisas do MFA, eu nunca perguntei a ninguém, nem militar, nem civis, de onde vinham, quem eram, se eram do partido deste ou do partido daquele. Eu trabalhava com as pessoas, quer militares, quer civis, para cumprir missões e objetivos. E então esse Pinto Sá vem-me dizer que tinha umas centenas de alentejanos armados, prontos a marchar para Lisboa, e que pelo caminho seríamos milhares. Eu disse, bem, mas eu nunca vos disse que seria um comandante de forças civis armadas. Sou militar institucionalizado, e só cumpro isso ao comando de forças militares. Ele também me disse que se as coisas fossem mal, que me metia-me nas grutas do Escoral, e que grutas que eu não conhecia, e que depois iria para o estrangeiro. Disse, não faço isso, nem pensei nisso, não vou comandar ninguém, e até porque nós chegamos a Lisboa, somos todos mortos por aí abaixo, isso é uma completa inutilidade, e também seria um princípio, não vou falar da guerra civil, que toda a gente fala, mas seria um princípio de uma grande perturbação. Não aconteceu mais nada neste 25 de novembro, depois foi chamado no dia da vitória, na comemoração da vitória, também estive na reunião dos vitoriosos, no gabinete presidido pelo brigadeiro Pedro Correia, onde é o único registro grave que tenho, e é do capitão Moura, de Estremoz, é pedir a imediata prisão do Fabião e do hotel. Ao que o general Pedro Correia se opôs de uma forma determinante, e também o comandante da Escola Prática de Artilharia também não aceitou Sousa Teles, o coronel Sousa Teles não aceitou essa sugestão. Acabada a reunião, passado algum tempo, entretanto aparece em Évora um tenente-coronel madeirense, tenente-coronel Ramos, amigo do meu pai, que o meu pai também era militar, era capitão, morreu em 1965, e o meu conhecido da família, e o senhor brigadeiro Pedralho disse-me que tinha 20 a 30 minutos para sair imediatamente de Évora e que não tentasse mobilizar gente, chamar alguém, para impedir que essa ordem fosse cumprida. E eu disse, nunca chamei ninguém, o senhor acha que deve ser, assim será feito. Arrumei as coisas à pressa, tive a colaboração do Major Chile e do Tenente-Coronel Abreu, e vim por abaixo. Vim para Lisboa, onde fui recebido de uma forma extraordinária e impensável. Era um jovem capitão, com 26 anos, e fui recebido pelo Sr. Tenente-Coronel Galamba de Castro, que me disse que vinha às ordens, que vinha receber por ordem do general Ramalhianos, e que o general Ramalhianos não me tinha permitido a minha prisão, conquanto eu também fizesse parte da lista dos a ser presos, mas que ele não entendia que no meu caso, pronto, estou a falar do meu caso, e segundo aquilo que foi dito, só se houvesse provas do meu envolvimento naquela ação. O que não havia, e daí, e de facto disse ao senhor Tenente-Coronel Galamba de Castro, que achava errado, já sabia que ia haver problemas, já tinha referido em 75 que havia situações a resolver no Alentejo, onde o meu papel foi de facto quase garantir a paz social, o que o general Fabião reconhecia, por uma determinada altura que até estive o brigadeiro Azeredo queria que eu fosse para a Madeira, e o general Fabião não me deixou ir, porque no Alentejo não havia convulsões, no Alentejo não houve tiros, no Alentejo não houve bombas. Portanto, no Alentejo era um pouco difícil de perceber a perturbação que em outros sítios havia. O Alentejo, de facto, o MFA tinha uma capacidade de ação muito importante, e o apoio, até julho de 1965, o apoio do PCP, dos dirigentes do PCP, e o apoio dos dirigentes do PS. Houve em julho de 65 uma manifestação de apoio ao MFA, na qual eu estive, era representante do MFA, onde todos os partidos com representação
no distrito de Évora estiveram presentes, nomeadamente o PCP e o PS. Depois em Lisboa fiquei à espera e assim foi o meu 25 de novembro, o que revela, e é importante que sendo a Escola Prática de Artilharia, sendo uma unidade importante, e nós provavelmente se houvesse o tal golpe de esquerda, nós estávamos conectados com esse golpe, estaríamos envolvidos. Portanto, não estávamos envolvidos, quer dizer que o tal golpe de esquerda de que se fala, e que está demonstrado que também não é assim, não existia a nível geral, e se alguma coisa tivesse existido, e o que teria sido uma perfeita e ridícula, do ponto de vista militar e político, um ato de loucura, teria sido só em Lisboa. Nós no Alentejo, numa zona de forte incidência de esquerda, e a Escola Prática de Artilharia com um papel muito importante no 25 de Abril e em qualquer ação que pudesse existir, não só por causa dos canhões, mas também porque também tinha dupla função de atiradores. Não fomos, e em termos de uma mafia tínhamos bastante peso, não fomos nem achados nem ouvidos. Portanto, não houve nenhum 25 de novembro que englobasse todos, mobilizasse toda a gente, e inclusivamente esse 25 de novembro que existiu, podia não ter existido se, de acordo com o Coronel Pinto Soares, se de facto, na altura, no dia 23 de novembro de 1965, o hotel e os outros que eram considerados gonçalvistas e não sei o quê, tivessem, como tinha ficado combinado, se apresentado junto ao general Fabião, para se comprometerem a aceitarem a transferência de poderes entre o Vasco Lourenço e o hotel, só que o hotel no dia 23 de novembro não apareceu nessa reunião. Como no dia 25 de novembro, abandonou-nos, não nos comandou e foi para casa descansar, o que é indesculpável e também, mesmo em termos militares, sabemos que os comandantes podem se render de uma forma incondicional, de uma forma condicional. O hotel, independentemente das circunstâncias que levaram a dizer que devia ter exigido, e não podia ser de outra forma, que os militares, que nenhum militar, em consequência do que estava em execução, ia ser perseguido ou ser preso. Ao não ter posto essa condição, abandonou toda a gente e muitos foram presos, e presos de formas a Erdogan, foram presos e depois suspenso de funções. No meu caso foi suspenso de funções e depois mandado para a Madeira, depois do Sr. General Ramalhianes me ter mandado fazer um estudo sobre as formas agrárias no mundo, que até lhe sugeri e em 1976 parecia-me que é melhor, parecia-me, ainda me parece, enquanto não seja um técnico muito dessa área, que muito nem pouco, não sou, que a estrutura fundiária de Israel era uma estrutura que correspondia aos interesses do país, e nomeadamente do Alentejo, cooperativas, propriedade privada, desde que fosse cultivada, e unidades do Estado. Não sei se ainda tenho mais tempo. Tem. Força. Ainda tenho. Portanto, é um depoimento meramente histórico, é evidente que isto só se refere ao dia 25 de novembro, e aqui em relação ao dia 25 de novembro, quer dizer as provas de camaradagem e de solidariedade que recebi do Major Gil e do Tenente Coronel Abreu, Major Gil que me acompanhou em todas as ações que tive de fazer. Em relação ao 25 de novembro, também depois destes dias e depois desta data, recebi e ouvi depoimentos quer do meu camarada Serafim, quer do Costa Martins, que dizia, e era uma pessoa que era recebida pelo General Costa Gomes. O General Costa Gomes foi chamado a Belém, porque o Sr. General Costa Gomes, Presidente da República, pensava que ele, Costa Martins, seria o chefe de uma ação, de uma ação militar, e que seria ele o comandante das forças paraquedistas e é que teria mandado avançar, e neste caso, sendo porta-voz ou tendo recebido alguma indicação do Partido Comunista.
É evidente que o Costa Martins disse ao Sr. General Costa Gomes que não sabia nada, que não tinha nada, nem sequer sabia como eram essas comissões de praças dos paraquedistas, mas que, no entanto, ia tentar a tanques, ia falar com eles, mas saí de Belém, fui perseguido por pessoas armadas à civil, então fez um desvio e foi para uma casa de alguém que ele me disse, mas eu não recordo o nome. Foi para uma casa ali em Benfica e depois daí depois daí para Angola. E também uma outra pessoa que estava no palácio, um outro camarada que estava no palácio de Belém, também, e o Sr. General Costa Gomes terá dito ao Costa Martins que não sabia se estava em liberdade, estava preso, e que ele viesse ali a Belém para falar com ele. E também nestas coisas o nosso general Hotel diz que foi para casa, segundo as indicações do meu camarada, dos meus camaradas, o Major Arlindo da Força Aérea e o Capitão Tasso de Figueiredo. Quando vi essa história, fui de facto perguntar-lhes o que é que se tinha passado. O Major Arlindo não pude perguntar porque já tinha partido, ou então o Capitão Tasso de Figueiredo disse: então mandaste o nosso general para casa a dormir? E ele, o que me disse foi: tu achas que o capitão manda um general para casa a dormir? Portanto, mas não quero dizer mais nada, pronto, ficamos por aqui. É evidente que o general Hotel nunca podia ter ido para casa como militar, nunca poderia ter ido para casa dormir naquela data, apesar dos bons trabalhos que fez e da grande capacidade que teve de comando e de paciência e de serenidade no 25 de Abril. No 25 de Novembro, como todos os militares sabem, quando o país está em estado de sítio e as unidades estão em estado de sítio e prevenção, o comandante tem de ficar no quartel devidamente, e este comandante, que era o comandante de Copcon, não podia ter feito outra coisa, tinha de ficar ali no seu posto, comandar as suas tropas, e no caso das suas tropas se retirarem ou renderem, tinha de facto de dizer em que termos é que isso teria feito. Não o fez mal, e muitos de nós, de uma forma incrível, alguns de nós fomos para o Conselho de Disciplina, pessoas que de facto nem sequer eram muito ativistas, eram pessoas muito calmas e serenas, como o Major Borrega, quando vi que ele fazia parte da lista das pessoas que iam para o Conselho de Disciplina, não entendia absolutamente nada, porque quando se fala de pessoas moderadas, ou o meu camarada Dias Costa, eram pessoas extremamente moderadas. Pronto, eu agora vou deixar aqui o meu depoimento sobre o 25 de novembro. Não vou falar das causas do verão, isso seria outra matéria, do que é que antecedeu estes acontecimentos, o chamado verão quente, e no meu caso, mas isso será tema para um outro encontro, se houver, se estamos a fazer a história, que será aquilo que foi e que alguns falam da reforma agrária, dizendo um grande disparate. Não houve reforma agrária no Alentejo, até agosto de 75, e mesmo depois de agosto de 75 as coisas aceleraram. O que houve foi uma revolução agrária, que é um pouco diferente. As terras não eram cultivadas e as pessoas, para sobreviverem e para não se degladiarem, ocuparam as terras, fizeram ocupação de terras, e as terras deviam ser ocupadas, e as que foram primeiramente ocupadas até agosto de 75, eram as que estavam, não tinham sido semeadas. Depois, de facto, a partir de julho de 75, e até com alguma responsabilidade nas alterações que o Sr. Brigadeiro Pedará fez na cadeia de comando do MFA, houveram ocupações na zona onde eu estava, que de facto não correspondiam, nomeadamente no Poço, que ocuparam as terras desde o Poço até Mora. Isso estava completamente fora das expectativas e dos critérios e dos pensamentos do MFA, o que aliás também quiseram fazer em março de 75, no Escoral, e eu aí disse que não podia ser, essa não era o critério do MFA.
E, somando estes erros todos, alguns destes erros e alguma perturbação, fizeram o 25 de novembro. Também quero, não conhecendo bem a situação em Lisboa, conhecendo mais a situação no Alentejo, também é verdade que havia sinais, e todos reconhecem esses sinais, que havia sinais que era preciso disciplinar em alguns sítios a instituição militar. Quero dizer que na região militar do Sul não havia nenhum problema de disciplina, não houve essas organizações subs, não houve nenhum problema de disciplina na instituição militar do Sul. Mas isso será para uma outra oportunidade. Pronto.